Well, in the interest of time, it's great to introduce the session called HIV self-testing, how these tests can help to improve the diagnosis of the diseases. And I guess, as I said before, I'm an ex-laboratory person. I never would have dreamed that I would be totally supporting self-testing. And I think how we can change when we see the difference. So on that point, I'd like to hand over to Elliot to tell us about the experience he had in bringing in this new old technology, but new idea to the United States through his work when he was at the FDA. Thank you, Elliot. Thank you, Robin, and also thank you to Carlos, to Rosanna, to all of Alativ, the London School, for inviting me. This is always a remarkable experience, and I meet some fantastic people. I am not going to be able to cover the entire set of thinking that went into the approval of the first over-the-counter test in the US. I encourage you, I implore you, I beg you. Please contact me afterwards, talk to me in the hallway. I'm happy to share any of the experience because it was a remarkable one and certainly one of the most exciting and, dare I say, fun things I did as a regulator. So I'm just going to share some things with you today that are along the lines of describing the approach used by the US FDA to evaluate and approve an HIV self-test and to extend that by discussing how that approach might be appropriate for others who are considering HIV self-tests, such as Brazil. So you've heard about 90-90-90 and 90% diagnosed, 90% on treatment, and 90% virally suppressed. One of the ideas is that HIV self-testing may play a significant role in attacking or achieving that first 90%. So, making more of a case for HIV self-testing, the question that's being asked here is who is not being tested and why? So is it due to stigma? Is it due to lack of access? And therefore the question comes up, could HIV self-testing be effective in getting more people to know their status? And that was really the driving force in the US. The Centers for Disease Control and Prevention was putting actually a lot of pressure on FDA. And FDA actually considered approving an over-the-counter test back in the mid-1990s. The issue was that besides some potential problems with the test, the timing wasn't really very good because at that time in the mid-90s, HIV was essentially a death sentence. If you were infected with HIV, you were going to die and it was going to be very painful. All of a sudden, if we fast forward to 2012, 2006, the medication regimens were in place. And so HIV was no longer viewed as that death sentence, but a chronic infection that you could control. So timing is everything. So, if we go to the 2006 timeframe, what was driving this decision to move HIV self-testing ahead was the fact that there were about 50,000 newly diagnosed HIV cases in the US per year. The number of HIV-infected people in the US was 1.2 million, and the number of HIV-infected people in the US who didn't know that they were infected was 1 in 5. So 20% of people who were infected at that time didn't know that they were actually infected with HIV. So FDA's thinking on self-testing was there was a recognized gap in people knowing their HIV status that could be addressed by HIV self-testing. CDC, again, was instrumental in pushing that agenda. And some of the concepts that guided FDA decision-making were really two. One, can an FDA self-test be safe and effective for its intended use? And safe would mean, do the benefits outweigh the risks? This is actually going to be a bit of a repeat of not only what Rosanna had mentioned yesterday. I'm going to show you the same data, but I'm going to have you think about it in a different way. But also
It's going to touch on things that we've talked about all day yesterday and for today up until now. So I think you'll see some things that you may have thought of before, but I'm going to give you a different perspective on that. So a lot of this is benefits outweighing the risks. So let's talk about expected performance. The sensitivity and specificity was first asked to be greater than or equal to 95% as the lower bound of the 95% confidence interval. That's lower than what was expected for a professional use HIV rapid test, which was 98% as that lower bound. And those numbers should come from testing that was done by intended users in an intended use setting compared to a reference testing algorithm. And already there were lots of challenges in achieving that. I'll be talking about this a little bit more later. And the last point here is the analytical study should demonstrate that the test can withstand stresses, otherwise known as, and you've heard them called flex studies. This is to show that the test is robust enough to handle anything that a person can throw at it. So let's look at some of those numbers, which again, Rosanna showed you yesterday. This is professional test performance. So specificity was expected to be at least 99.6 as that 95% lower bound. BPAC here stands for Blood Products Advisory Committee. That is an external group of experts who advise FDA on a number of controversial issues. And the BPAC advised that the minimum performance was expected to be at least 98%, as I mentioned, as the lower bound of the 95% confidence interval. The professional use test had a lower bound of 99.6, was well within the limits. Sensitivity, BPAC recommended, again, is 98% is that lower bound, and 98.4% was that lower bound for a professional use test. And this is with oral fluid specimens, by the way, okay? Now, if we look at what happened with the clinical studies that were done for the home use test, as a home use test in those clinical studies, what you can see is the specificity was actually very nice. It was 99.9 throughout in the clinical trial. The BPAC recommended performance, again, was 95%. But if we look at the performance for sensitivity, we can see that it was about 87% is the lower bound, even though 95% was the expected performance. What should FDA do? Let me just talk about the risks for a minute. The risks with any in vitro diagnostic are the false negative results and false positive results. So just a couple of the false negative risks are there would be a false sense of security, and people could be encouraged potentially to continue to engage in high-risk behavior, which would result, of course, in more HIV transmissions. False positive results, on the other hand, would result in unnecessary anxiety, and I have adverse events with a question mark here, and also risks associated with treatment when treatment was not, in fact, needed. All drugs have some side effects, and it would be not necessarily exposing people to some of these risks. Let me talk about the adverse events just very briefly. The most common concern that we had presented to us by the public and by professionals was if people test themselves and they are positive, they are going to kill themselves. And that was just repeated to us over and over again. And what we did, I'm sorry, I sometimes lapse into we when I speak about the FDA. So what FDA did was to engage with those who had published studies on this, and basically found there was really no evidence in the literature that people would take their own lives as a result of getting a positive HIV test. The fact, rather, what came out of the study was when people purchased an HIV, when people got an HIV test
They wanted to know the answer. It's not like they were trying to turn the other way and what would they do if they actually had found out that they were infected. So just something that we found was not an issue at all. All right, so the issue of performance. If we look at HIV use, the home use test performance as a measure of safety and effectiveness, as with any IVD, what you're looking at is test performance, and that will be an indicator of safety and effectiveness. We questioned that and said, what if we were to do a risk analysis and see, look at the public and individual health implications? We talked about these earlier today. And then see if that could lead to a decision on safety and effectiveness. Okay? So we had some very, very good risk people at the FDA who took it upon themselves to generate a model. And what this risk model did was they looked at the estimated test results for the number of individuals projected to be tested annually who wouldn't otherwise be tested in the first year of use, okay? So people who are going to take their first HIV test, but who wouldn't have otherwise if an HIV self-test were not around. The risks associated with this would be true positive, I'm sorry, not the risk, but what would come out of this study would be the number of true positives and false negatives, okay? And the number of true negatives and false positives. What comes out of this, that's what's going into it. And the outcome was the estimated number of net transmissions that would be avoided in that first year of use, along with the impact of switching from professional testing to self-testing, along with the impact of who's going to use the test and public health implications and the individual health implications. I can give you some more details on this, on the approach that was taken by the statisticians, but I didn't want to take the time to actually go into that right now. So here are the projected outcomes of testing within the first year based on sensitivity and specificity at that 95% confidence interval lower bound. So, according to the model, which had a lot of input from the CDC, we would have expected 42,000 true positives and 7,000 false negatives, 2.7 million true negatives, and 3,600 false positives. Let me break that down for you a little bit better. If we look at the professional use test, you would get a 62 to 1 ratio. So for every 62 individuals who were true positives, you would get 1 false negative. Okay. If you look at the self-test from the clinical studies, there were 10 times fewer true positives for every false negative. Okay. So for every 6 true positives, you would get 1 false negative. The person's actually infected, but thinks he or she is negative. On the specificity side, you would get 770 true negatives for every false positive, and as opposed to the professional use test, which were 249 false positives for every true negative. So the self-test was actually better in its specificity. All right? Let me just see what's coming. Okay, I'm going to stop here for a second and just say, all right, now you are the regulator, and I'm going to tell you see this data. Okay? So I can see specificity is not really an issue. I will grant you that much. What about the fact that there are going to be 10 times fewer, or 10 times more, basically, false negatives compared to the professional use test? So instead of 62 true positives for every false negative, you're going to get 6 true positives for every false negative. Okay?
6 people who didn't know that they were infected now know that they're infected and can go through treatment, and they can notify partners and all those other good things to prevent ongoing transmissions, okay? But there's still going to be one person who's going to come out of that, which is going to think that he or she is not infected when in fact he or she is, to continue the transmission of the virus. What I want you to do is think, is this acceptable or is it not acceptable in terms of risk and benefit? Okay? Just close your eyes, whatever, and think, what is your gut telling you? This is good enough or this is not good enough. I'm going to count to 5 and then I'm going to ask for hands. 4, 3, 2, 1. Okay, raise your hand if you think that this is acceptable performance. And there's no right or wrong answer, because as we talked about, I think it was this morning, or was it yesterday? It all runs together. A lot of this, they're value judgments, and it's really hard. I think Rosanna was talking about access and how do you quantitate access. So how many of you, raise your hand if you think that this is good enough to be approved? Okay, I'm not going to count, but how many, raise your hand if you think this is not good enough to be approved? Ooh, I'm surprised. I thought there would be more people who would stop there. Interesting. All right, let me show you another piece here, and that is the number of transmissions averted. Rosanna had actually shown this yesterday. But what I'm showing you here is a figure which is the percent of people switching from home use testing. So it goes from no people switching, actually 10% who switched, all the way up to everybody is going to do a self-test. Okay, no more, they wouldn't do any professional testing. And this is within the first year. How many transmissions would be averted? And what you find is the numbers aren't terribly different. If you go from only 10% switching up to 100% switching, there would be over 4,000 HIV transmissions that would be averted. Okay? And there were a couple of people who raised hands, and I was going to ask if there were more, does that change your mind? But I'll continue on here. So yeah, the point here is that there were only about 300 fewer transmissions averted if all current users of professional tests actually switched to home use. So the summary of the FDA assessment, based on a risk model, on the risk model that was used, FDA projected a net public health benefit for the OraQuick in-home HIV test, and that benefit was from the net increase in number of HIV infections that were identified in the first year and a net number of transmissions averted. Now, there still is risk there. Okay, remember, there's that 6-to-1 ratio. So there are still going to be people who are going to become, who are going to be told not infected when in fact they are. And so whenever you encounter risk, that risk should be mitigated in some way. You look at the risk and you see what design features can you use? Can you use labeling to try to minimize the risk which is presented to the people who are being tested? And that's precisely what was done. There were 4 messages that came out, and sometimes these generate a bit of laughter because they seem contradictory. Nonetheless, they're extremely important. First of all, a positive result doesn't necessarily mean that you're infected with HIV, but additional testing should be done in a medical setting. Okay, this is putting the results in context. Second, a negative result doesn't mean that you're definitely not infected with HIV, particularly when exposure may have been within the past 3 months, which is the window period of the assay, of the test. Third, retesting is recommended if you test negative and continue to engage in behavior that puts you at risk for HIV infection. And finally, a negative result doesn't mean it's safe to engage in risk behavior for HIV infection. So you don't want to take a test, and 2 people take a test, and then they say, oh, both of us are uninfected according to the test. We don't have to worry about protected sex, for example. Let me just mention a couple of other things regarding the approval. Just some anecdotes from the studies. This wording had to appear in several places within the labeling of the device.
We asked OraSure to include 2 booklets, one called HIV Testing and You, which explains why you're testing for HIV, what it involves, and some additional information written in very simple and clear language. The second booklet was What My Test Results Mean to Me, which focus on these different risk mitigating caveats. Just a couple of other things in terms of what people will do. There were 2, one that was brought up to us as a possibility and one that actually happened. In one case, someone had said, the price of the test. We were asked that question a lot. How much did it cost? FDA really doesn't get involved in the cost. The price was set at about $40, and there was a concern that someone expressed, which was that, well, 2 people meet in a bar, and they are thinking about having a nice time that night, and so they purchase an HIV test. Well, gee, $40, that's a lot to spend. Why don't we buy 1 test, and you swab your gums, and then give it to me, and I'll swab my gums, and if it's negative, we must both be negative. Never underestimate the power of the human mind. Okay? We didn't actually address, we thought it would be addressed from this, that it's not safe to engage in risky behavior, but it doesn't approach it anyway. And just one other thing to share with you about what people could do. Well, 2 things, I guess. One is this is an oral fluid a test for use with oral fluid specimens. By the way, please be vigilant. This is not a saliva test, okay? This is a test for oral fluid, which medically is called crevicular fluid. It's basically plasma that leaches out from your gums. The reason I make that distinction is it has a much higher level of antibodies to HIV than saliva does, which dilutes out the crevicular fluid, essentially. So, oral fluid test, people were concerned that, oh, I can find out if I'm infected with the HIV by swabbing my mouth. If I kiss somebody, I'm going to give somebody an HIV infection. Okay? Just not understanding that the antibodies are what are being detected. But last anecdote is that during the clinical trial, this is an oral fluid test, and we asked OraSure to provide us with all the different things that happened during the course of people running the test. This isn't an observed study. I don't have time to go through all of the different parts of these studies, but I'm happy to share it with you later, or individually. So the company reported back to us that somebody opened the test kit, and a lot of work went into the instructions on how to run it, and anyway, somebody took the buffer. So you probably know this, but you take the device, you swab the gums, you put it in a buffer vial, wait for 20 minutes. In one case, somebody drank the buffer because it's an oral fluid test, right? So you're trying to swish around and get all the, and then you spit it back into the, actually, they may have actually drank the buffer and then stuck the device in their mouth, something like that. What I did personally was to call the company and say, what preservative is in the buffer, and I would like a toxicology report on it. Because I was concerned that this could pose a problem. If one person did it, someone else could do it too. I just give you those examples as we're humans, and that can be a very scary thing. All right, so the test was approved in July of 2012, July 3rd, 2012, I believe, and has since exploded, really, in terms of application. There's a lot of work being done in many countries of the world, of course in Brazil as well. And in December of 2016, WHO published a guideline on HIV self-testing and partner notification, and also generated a document called the Technical Specification Series. This was TSS number 1, which
is for HIV immunodeficiency virus, rapid diagnostic test for professional use, and or self-testing. So HIV or WHO pre-qualification was telling manufacturers what would be needed to validate or pre-qualify a self-test. So things are moving along very quickly. So some of the challenges for HIV self-testing included the clinical performance studies. What was found was the people who were infected, who knew that they were infected with HIV, had worse results than people who didn't know that they were infected with HIV. I don't quite understand that, but there is some thinking out there which says that I've been taking my meds, the meds are going to get rid of my virus, therefore if I have a negative test, then I am cured. So there are people who are infected who will take the test. And so the company had to rely really on prospective studies, people who didn't know that they were infected. Post-market surveillance. When someone has the ability to take a test, and then in the comfort of his or her own home or wherever get a test result, that makes post-market surveillance very difficult. It really has to rely on people reporting potential problems to the company. And by the way, FDA required that the company set up a hotline, a 24-hour, 7-day-a-week hotline, which was with people who were fluent in both English and Spanish, such that they could not only get more information on how to run the test if they had a problem, but also where to seek additional care based on their location. Linkage to care and treatment is up to the individual, but one of the things that was driving the HIV self-test was the ability of individuals to make decisions on behalf of themselves for their health care. Cost I already talked about, that FDA really doesn't have any say in what the cost is. That's left to others. And finally, tracking incidence and prevalence is more of a challenge. That would have to be done more indirectly for people who are presenting for care, because these test results, of course, need to be checked against traditional laboratory or testing in a laboratory setting, rather, and confirmed. And then coming to the end here, some of the messages and conclusions from this whole process were, first of all, understand the risks and benefits for a given level of performance. I've grown to appreciate that numbers are often pulled out of the air by regulatory bodies. A test needs to be 99.5% sensitive and 99.5% specific. My first question is a simple one. It's a one-word question, and it's why? Okay? It's just a matter now it will be a matter of justifying why that level of performance is appropriate, because if it's not attainable, what's happening is you are delaying the ability of people to get tested. So I think I'm very passionate about this. By understand the risks and benefits, determine if and how the risks can be mitigated, assess whether the benefits outweigh the risks, communicate the residual risk, and then finally use that rational approach to set performance expectations, recognizing that there are a lot of people out there who could be benefiting while you're waiting for the right test to come along. But another way to put this is, from Voltaire, the perfect is the enemy of the good. Okay? And with that, I will say obrigado. Thank you, Elliot. It's a fascinating story, and Elliot showed the WHO guidance on HIV self-test, and I was in charge of developing that work, and a lot of the usability studies we took from the learnings that Elliot and his team at FDA had gained from this experience, so it really helped shape not only PQ, but nearly every self-test that's out there now on the usability testing, because we realized, well, you'd done the hard work with OraSure, I guess, and learned where many of the pitfalls were. So that was great. And I knew perfectly well that you were that you were the person that was driving this. So I apologize for not giving you the credit. No. It was a landmark with WHO, moving forward with recommendations for this.
there's been a lot of work behind it. So it's great to see that HIV self-testing is going places. And now I'm going to ask Mariana to tell us the experience about HIV self-testing in Brazil. Thank you, Mariana. Boa tarde, gente. Eu sou a Mariana, trabalho no Ministério da Saúde na área de diagnóstico há 6 anos. Sou da equipe da Roberta e da Pamela, que apresentaram aqui mais cedo, da Cíntia, que trabalha na área de logística, apresentou aqui ontem. E eu vim falar um pouquinho aqui para vocês sobre o piloto de distribuição do autoteste de HIV no SUS. A gente não tem ainda o autoteste como uma política pública, apesar de a gente ter os testes rápidos, o autoteste ainda não é uma política pública, a gente está fazendo um piloto de distribuição no SUS. Eu vim falar um pouquinho sobre ele para vocês. Para baixo. Bom, esse slide já foi apresentado aqui algumas vezes, né? Então, a gente tem a cascata do Brasil subindo de 69% para 85%. Eu reparei que a gente falou ontem e hoje, a gente mostrou ontem e hoje essa cascata, mas a gente não falou dos números, né, do total. Então, eu trouxe aqui, são 900 mil pessoas com HIV e 766 mil pessoas que já são diagnosticadas. Então, a gente tem um gap aí de 134 mil pessoas que representam esses 15% que faltam. Tá? Então, apesar da nossa crescente distribuição de testes rápidos, aqui eu falo especificamente de HIV, também já mostrado pela Pamela e pela Cíntia hoje e ontem, ainda faltam 15% de pessoas a serem diagnosticadas no Brasil, que são 134 mil pessoas. Né? Então, a gente, além de todos esses testes rápidos que a gente distribui nas mais de 30 mil unidades de saúde, que a gente realiza nas mais de 30 mil unidades de saúde, ainda está faltando alcançar algumas pessoas para a gente chegar na meta 90, 90, 90. E a gente, então, está com um piloto de distribuição gratuita do autoteste para ver se a gente alcança essas pessoas que ainda estão para trás. Esse slide já foi mostrado, mas é só para reforçar que a epidemia no Brasil ela é uma epidemia concentrada, né? Então, a gente precisa focar os esforços nessas populações, e essas populações são as populações que não acessam os serviços de saúde. Né? Então, os laboratórios muito menos, né? Mas já é difícil elas acessarem os serviços de saúde. A gente percebeu com as nossas ações extramuros, a gente aumentou bastante a primeira barra da cascata. Quando a gente saiu de extramuro realizado pelos serviços de saúde, foi para extramuro realizado por ONG, a gente aumentou mais ainda, mas agora a gente está querendo aumentar mais ainda para a gente conseguir chegar nos 90%. E aí os nossos focos são essas populações. Então, acho que o Elliot já falou bastante sobre isso. Eu acho que eu até vou pular alguns slides para eu poder falar um pouco mais sobre o que a gente está fazendo no Brasil. Mas o autoteste ele tem o potencial para alcançar uma população que atualmente não se testa ou que se testa com uma frequência menor do que o preconizado, devido à sua exposição alta ao risco. Ele tem o potencial para promover a ampliação do acesso à testagem. Ele apresenta mais uma opção de testagem para quem não quer fazer o exame diante de outras pessoas, ou quem não pode ou não quer ir a alguns serviços de saúde, e para promover a autonomia nas decisões de saúde, permitindo o indivíduo decidir onde e quando ele quer ser testado. O que é o autoteste para HIV? Né? Ele é um processo quando uma pessoa faz a coleta da sua própria amostra, que pode ser fluido oral ou sangue, e, em seguida, realiza o teste e interpreta o resultado sozinho ou com alguém em que ele confia. Todos os indivíduos com resultado reagente no autoteste devem realizar testes adicionais com um profissional capacitado, utilizando um algoritmo de teste completo e válido para diagnóstico. O que isso significa? Se alguém fez um autoteste, teve um resultado reagente, chega num serviço de saúde, procurando ter o diagnóstico, o serviço de saúde realiza desde o primeiro teste do algoritmo. O autoteste ele é um teste de triagem, ele não é considerado o primeiro teste do algoritmo. As recomendações sobre o autoteste para HIV da OMS. Né? Desde 2016, a OMS recomenda o autoteste como mais um passo frente aos esforços para aumentar a autonomia do indivíduo, descentralizar os serviços e criar demanda entre aqueles que não são alcançados pelos serviços ou que precisam ser testados com uma maior frequência, devido à exposição ao risco. As evidências
como já foi falado aqui, mostram que o autoteste é seguro e preciso, é altamente aceitável, aumenta o acesso aos serviços, aumenta a captação e frequência de testagem entre indivíduos de alto risco. Ele identifica uma proporção maior de pessoas HIV positivas, não aumenta o comportamento de risco para o HIV, não aumenta o dano social ou eventos adversos, não diminui a aceitação ou frequência de testagem para outras ISTs. Então, foi feita uma revisão sistemática bem grande pela OMS, e aí foi publicado em 2016 esse documento, que tem essas evidências e, portanto, a OMS recomenda que o autoteste deve ser ofertado como uma estratégia adicional aos serviços para diagnóstico. Tá? Ele não deve ser uma substituição para o teste rápido, e sim uma oferta adicional para quem não busca os serviços. Aqui só algumas referências, esse é o documento de 2006 que eu falei, que também já foi citado, e aqui tem um documento também mais atualizado ainda, de 2008, para aumentar a escala da realização da distribuição do autoteste. No mundo, os dados do ano passado, 59 países já haviam incorporado o autoteste nas políticas nacionais e 53 estavam com política nacional em desenvolvimento sobre o autoteste de HIV. Aqui trouxe para vocês um site como referência, hivst.org. Ele tem muitas referências, tudo sobre autoteste. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, tem nesse site, tem inclusive algumas coisas do Brasil lá. Você clica no mapa e sabe as referências, os artigos, os documentos e as políticas de cada local. Esse site é muito interessante. E falando um pouquinho do Brasil, a Letícia falou, não me lembro se foi hoje ou se foi ontem, foi hoje, que ela ajudou no Ministério da Saúde a trabalhar, em 2014, um documento para que, em 2015, a Anvisa aprovasse e regulamentasse a venda de autoteste em farmácia. E, mesmo assim, demorou um tempinho para o primeiro autoteste ser registrado no Brasil. Então, só em maio de 2017, o primeiro autoteste foi registrado no Brasil, que é o Action, que é o nosso teste do SUS. Desculpa. Depois, ao longo de 2017 e 2018, a gente teve mais 5 registros, então, atualmente, são 6 testes. Marcela mostrou isso também ontem aqui. Atualmente, são 6 autotestes registrados no Brasil, 3 usam amostra de fluido oral e 3 usam amostra de sangue. E a Marcela também já apresentou essas informações ontem, vou passar bem rápido. São algumas informações que tem que conter na bula do autoteste, porque, sem essas informações, a Anvisa não permite o registro. Tá? Então, informações pré-teste e pós-teste, informações sobre a janela imunológica, sobre práticas de prevenção, informação que um resultado negativo não elimina a possibilidade de infecção pelo HIV, informações para o uso eficaz do produto, correta interpretação dos resultados, incluindo fotografias, e informação sobre a necessidade de confirmação por um serviço de saúde. Tá? E outra coisa importante também é que as instruções têm que possuir um padrão visual de leitura, e aqui a gente colocou como exemplo. Ontem também a gente falou sobre linha fraca aqui, então a gente reforça que nas bulas precisa estar reforçado que qualquer linha, mesmo com uma intensidade fraca, é um resultado reagente no teste. Aqui é a RDC da Anvisa. Também é obrigatório, para que seja registrado na Anvisa, que a empresa, a fabricante do autoteste, tenha um suporte sem custo disponível 24 horas por dia, com acesso direto à pessoa capacitada para atender, orientar e encaminhar as demandas do interessado sobre o uso do produto, interpretação de resultado e como proceder após a sua obtenção. E também é obrigatório que tenha o 136, que é o Disque Saúde, nas embalagens do produto. Tá? E, como a Marcela também falou ontem, é feito um estudo de usabilidade que é exigido pela Anvisa para poder o teste ser registrado no Brasil. Isso tudo para garantir a qualidade do teste que chega para o usuário. Bom, falando do nosso piloto, a gente adquiriu, no começo de 2018, 400 mil autotestes para a realização de um piloto. O autoteste adquirido foi esse, porque, na época, ele era o único registrado, então, inclusive, foi uma compra direta, não foi nem via licitação. A gente nem sabia que outros testes iam ser registrados logo depois. Então, esse é o teste que a gente hoje tem no SUS. Ele é de punção digital. E aí eu vou falar um pouquinho de vocês como que a gente está trabalhando. Bom, a gente definiu como é um piloto, a gente escolheu 14 municípios para fazer parte da estratégia inicial. Então, a gente começou com
com as Fast Track Cities, né, porque já há uma recomendação da IAPAC desde 2017 para acelerar a utilização do autoteste pelas Fast Track Cities. A gente incluiu 2 municípios que são muito importantes para a nossa epidemia, que é Porto Alegre e Manaus. Belo Horizonte também entrou porque tem outros projetos piloto com autoteste. Então, a nossa decisão foi, se existe algum projeto na cidade com autoteste, também vai ter autoteste do SUS nessa cidade. E, em parceria com o Estado de São Paulo, a gente incluiu alguns outros municípios que já são muito bem estruturados, principalmente nos serviços de PrEP, para poder também fazer parte desse piloto. Então, hoje a gente tem 14 municípios fazendo parte do piloto da distribuição do autoteste no Brasil. Bom, a primeira coisa que a gente construiu foi um documento de diretrizes para a nossa distribuição. Então, o documento de diretrizes ele perpassa por todos esses pontos. Ele tem a introdução, fala dos municípios, explica as estratégias propostas para a distribuição, fala um pouco sobre informação e comunicação, fala sobre o suporte ao usuário, fala um pouquinho sobre a confirmação diagnóstica e o acompanhamento das pessoas vivendo com HIV, fala do monitoramento da estratégia e da logística de distribuição dos autotestes de HIV no SUS. Qual é a nossa principal ideia com os autotestes? Qual é a principal estratégia? A abordagem entre pares. A gente viu aqui ao longo desses dias que o mais difícil é a gente conseguir chegar na população que não procura os serviços. E nada melhor do que os pares dessas pessoas para conseguir fazer com que o autoteste chegue nessas pessoas. Então, quem procura o serviço pode ser um braço nosso, né, pode nos apoiar a fazer com que o teste chegue em quem não procura o serviço. Então, quais são as estratégias propostas para a distribuição, para esse piloto no SUS? Para pares e parcerias sexuais de pessoas em PrEP, são distribuições extramuro por equipes de saúde e parceiros em horários alternativos e fora dos serviços, ou distribuição por ONGs em locais de sociabilidade das populações-chave, nas unidades de saúde, não substituindo a realização de teste rápido, e sim como uma estratégia adicional, também para parcerias sexuais de pessoas privadas em liberdade, não para as pessoas privadas em liberdade, e sim para parcerias sexuais deles, e outras estratégias piloto que os municípios possam nos sugerir, a gente conversa e pode adicionar alguma estratégia. Então, como é que funciona hoje? Eu vou passar rápido, porque eu acho que o tempo não vai dar. Mais importante, para pares e parcerias sexuais de pessoas em PrEP. A gente sabe que pessoas em PrEP, ontem foi falado aqui, precisam ter alguns critérios para fazer parte. São pessoas que procuram um serviço de saúde, são pessoas que se cuidam, porque se não se cuidassem, não estavam se preocupando em tomar medicamento para prevenir o HIV. Então, são pessoas que são população vulnerável, mais vulnerável para o HIV. Então, certamente, tem uma rede de amigos e parceiros que podem se beneficiar do autoteste. Então, essas pessoas, toda consulta, aqui a consulta é trimestral, elas podem levar até 5 autotestes para seus pares e parceiros. Tá? Isso é registrado no mesmo sistema de controle de medicamento. Quando eles levam ao PrEP, também lá é registrada a retirada de autoteste e o quantitativo. Por equipes de saúde dos municípios ou dos estados, qual é a ideia? Trabalhar em horários alternativos e fora dos serviços, em ações extramuros, sempre no contexto da prevenção combinada. É sempre importante repassar a orientação sobre a importância e a utilidade do teste e que os resultados precisam ser confirmados. E é sempre também a oferta de um autoteste para a pessoa e mais até 5 para seus pares e parceiros, voltando na parte da gente trabalhar com a distribuição secundária. Tá? A ideia também é divulgação ou distribuição em locais de sociabilidade. Então, em algumas festas, bares, eventos, em alguns lugares é legal a gente distribuir, em outros vale a pena divulgar a existência desse teste. Nem toda festa o autoteste é para ser distribuído, mas pode ser divulgada a existência e informada onde a pessoa pode conseguir o autoteste no dia seguinte ou alguns dias depois, quando ele quiser buscar o autoteste. Outra opção também de distribuição é por organizações da sociedade civil, em locais de sociabilidade das populações-chave. Então, tem muitas ações extramuros para testagem. Nem sempre as pessoas querem se testar nessa ação extramuro, ou muitas vezes a gente já viu pessoas que vão se testar nessas ações, população-chave que vai se testar nessas ações, mas que sabe que tem amigos ou parceiros que também precisam ser testados, mas que não estão lá para ser testados na hora. Então, poxa, será que eu não conseguiria levar um teste para que alguém que trabalhe comigo, alguém que trabalhe numa casa de prostituição e que é testada lá, não consegue levar um teste para que os seus colegas, os seus parceiros também se testem em casa? Então, essa é uma estratégia importante também
com relação ao autoteste. Sempre ações devem estar integradas às estratégias de prevenção combinada e também a oferta de um autoteste para si e até 5 autotestes para pares e parceiros. Daqui a pouco eu falo do formulário de distribuição. Nas unidades de saúde, o que a gente pensa? A realização assistida por um profissional de saúde, caso a pessoa prefira fazer na presença de um profissional, ou também uma sala para a realização de um autoteste em privacidade, caso a unidade de saúde conte com uma sala disponível, e aí tem uma possibilidade de assistência do profissional durante ou depois da realização do teste, ou também a distribuição para pares e parcerias sexuais de pessoas que vão ao serviço se testar. Então, eu vou lá no serviço, faço meu teste, mas eu levo para meus pares e parceiros que precisam também se testar, mas que não vão vir no serviço de saúde. Sempre os profissionais devem orientar sobre os procedimentos. E as informações a serem replicadas também são 5 autotestes para pares e parceiros. Vou correr. Para pessoas privadas de liberdade, a gente ainda não conseguiu começar a trabalhar com isso, envolve um pouquinho mais do que só a área de saúde. Outras estratégias de piloto são possíveis, mas a gente ainda não avançou nisso. Esse aqui é o formulário para o monitoramento da distribuição. Então, todos os testes distribuídos são essas pouquinhas perguntas que são feitas só para a gente identificar se o público que está acessando o autoteste é realmente o público que precisa acessar. A gente também está pedindo um relato trimestral qualitativo de experiências, né, para quem está lá na ponta depois contar para a gente quais são as principais dificuldades e as principais vantagens do autoteste. A gente tem um site informativo com todas as informações sobre o autoteste. Então, dei um print aqui só para vocês verem. Então, o que é um autoteste? O autoteste no SUS, tem um vídeo aqui para a realização do autoteste, então você pode acessar para saber como é que faz o autoteste. Tem uma lista de serviços de saúde onde você encontra o autoteste gratuitamente no SUS. Tem a lista de serviços de saúde, você põe o seu município e aí aparece onde está disponível para você retirar gratuitamente. A gente tem cartazes para colocar nos serviços de saúde ou em ações extramuros também. Aqui tem autoteste, né? Leve, faça onde quiser, quando quiser. A gente tem um QR Code para o site, a gente sabe que a população jovem é uma população que está sempre acessando a internet, os aplicativos, eles usam muito QR Code, então, apontou o QR Code para cá, ele vai direto para a nossa página. Esse é um folheto também para ser entregue junto com o autoteste, também tem um QR Code. A gente tem um questionário de monitoramento pós-teste, que é uma das ferramentas que a gente acha mais importante, mas que é mais difícil a gente conseguir resposta, porque depende de uma pessoa entrar no nosso site via QR Code e querer responder o nosso questionário pós-teste. A gente, infelizmente, ainda tem poucas respostas a ele, vou falar um pouquinho dele, mas a gente acredita que ele tem potencial de crescer um pouco a quantidade de respostas, dado que você pode fazer o teste hoje e daqui a 3, 4 meses, 1 ano, responder esse questionário, passando para a gente o que você achou sobre a sua experiência de realizar um autoteste. Eu vou ter que pular essas partes, mas aqui é só um exemplo de um autoteste sendo distribuído num serviço de saúde. Aqui foi uma promoção de autoteste no Carnaval, no Rio de Janeiro, né, num baile gay, então foi bastante interessante também. Aqui tem um exemplo muito legal de Floripa, de distribuição na PrEP, aqui é um e-mail de uma pessoa que recebeu um teste de um amigo que estava em PrEP, ficou sabendo que existia PrEP, em função do autoteste, deu negativo, ele quis entrar em PrEP em função de passar a conhecer a PrEP, porque recebeu esse autoteste de um amigo. E a gente viu que aconteceu mais de uma vez isso, mas essa a gente tem documentada por e-mail, a gente achou muito legal. Aqui foi um exemplo de testagem na Avenida Paulista, na Parada Gay, no vão do MASP, então, uma sequência de fotos só para vocês verem. Enquanto estava se fazendo a ação de testagem, também tem ação de distribuição do teste. Né? E aqui, as pessoas entravam numa sala, 10, 12, 5, 8, havia uma explicação do autoteste, a gente abria a caixinha, mostrava o que existia no componente do autoteste e depois distribuía o autoteste para as pessoas, para elas estarem informadas. Tá? Então, esse aqui é o último. E aí, por último, os dados de distribuição do nosso autoteste que a gente tem no sistema. Tá? A gente teve... Eu peguei ontem à noite esses dados, né? Então, a gente teve 8.591 testes distribuídos para 4.017 indivíduos, sendo que 2.476 eram testes para si e 6.015 eram testes para pares e parcerias. Então, uma coisa que a gente achou... nos surpreendeu um pouco, é que 64% das pessoas pegaram teste para si, nem todo mundo quis para si, algumas pessoas levaram para pares e parceiros, até porque alguns estavam se testando no serviço, né? E aí a média de testes retirados para pares e parcerias foi de 1,5, coisa que também surpreendeu a gente, porque no começo a gente ficou com um pouco de medo de todo mundo querer pegar 5 testes
e distribuir meio que sem critério, né? E a gente viu que isso não aconteceu. Então, a média geral de retirada foi de 2,13 testes por indivíduo. A gente teve mais quase 3.000 testes distribuídos numa distribuição que a gente chama de consolidada, que é em casa noturna, então a gente não tem, ou casa noturna, ou sauna, então a gente não tem informação detalhada do público que pegou. E os dados de distribuição na PrEP, para 111.114 indivíduos, 3.732 testes para pares e parcerias. E aí a gente já vê que, para as pessoas que estão em PrEP, a média de testes retirados para pares e parceiros foi bem maior, né? Foi 3,14. E a gente tinha feito uma análise, por isso que a gente disponibiliza até 5 testes para pares e parcerias, que essas pessoas costumam informar que tem 4 ou 5 parceiros. Então, a média tem sido isso. Então, até hoje, a gente começou em dezembro do ano passado, mas a gente andou muito devagar até janeiro, fevereiro, e a gente começou forte mesmo no dia 17 de julho desse ano, e a gente já tem 15.248 autotestes informados no nosso sistema. Isso aqui, dados de distribuição do teste, data do último teste de HIV. Então, a gente pode aqui, por exemplo, perceber que 19% das pessoas nunca tinham feito um teste, então, e 12% já tinham feito teste há mais de 2 anos, né? Então, acho que a princípio, a gente está chegando na população certa. Isso aqui é o quantitativo de testes retirados para pares e parceiro, a grande maioria ou não pega, para parceiro, desculpa, ou pega para 1 ou para 2, as pessoas estão um pouco tímidas, tirando dentro do contexto de PrEP. E aqui, que eu acho que é bastante importante, sobre o questionário pós-teste. A gente só teve, apesar de 15.000 distribuições, a gente só tem 84 respostas por enquanto. E a gente sabe que a gente talvez não vá ter muito mais que isso, porque não é obrigatório. A pessoa entra e responde se quiser. A gente tenta reforçar a importância dele responder isso para a gente, porque isso vai nortear uma possível política pública. Então, a gente vai tentar ampliar esse número daqui para frente. Mas o que a gente achou interessante é como obteve autoteste. Alguns compraram na farmácia, está bem dividido. Algumas pessoas receberam de ONGs, outras pegaram em serviço de saúde, outras receberam de amigos. E aqui que eu acho que... muito importante. Pessoas que responderam questionário pós-teste. Quando tinha sido o último teste para HIV? 26% nunca tinham feito um teste para HIV. Né? Então, acho que é um número bem expressivo. E com relação ao questionário pós-teste também, se a pessoa achou fácil, 18% não achou fácil. Esse dado não é legal para a gente, né? A gente sabe que não é tão simples assim fazer um teste quando existe uma pipeta para coletar, mas, em compensação, apesar de 18%, desculpa, não terem achado fácil, 93% recomendariam para um amigo e 94% fariam de novo o autoteste. E, por último, o que eu achei muito interessante é resultado. As pessoas podem ou não informar o resultado no questionário pós-teste. A gente viu aqui que 12% das pessoas que informaram seu resultado no questionário pós-teste no nosso site disseram ter resultado reagente. Tá? Então, isso é um dado que eu acho que é bastante importante para a gente. Acho que foi. Isso aqui é só uma foto da oficina que a gente fez para a capacitação no dia 17 e 18 de julho, que é quando eu digo que eu acho que realmente começou a ampliar a distribuição, porque a gente fez uma reunião com o Brasil inteiro presente aqui. Tá? E aqui sou eu e o Alisson, que me apoia nisso, nessa estratégia, no último dia da oficina. Desculpa a gente passar do tempo, obrigada. Thank you. That was fabulous. And again, I think Brazil showing us how to do things very well. Lots of challenges still to be overcome, but that was really great to hear. Okay, Sean, we're over to part 2 of your story. Part 2 is shorter, much shorter, 5 minutes. The context of, and just, I have to say, hearing this talk, this is just such perfect timing for Canada and the lessons learned. And we started to think about these things, but I was just so excited about just what you're finding and how it's going to help shape other programs in other countries. And so if we just, again, I have 4 or 5 slides that I'll show you, really, and lots of promise, some obstacles. Principally, I think the only one for us is really cost. We don't have a policy yet in Canada. I'm not sure if, these are available. This is an old slide from John Kim from the National Lab. It's a couple years out, so those numbers are obviously higher now. But I'm not sure, so we'll see. But Canada does not have a policy yet for self-testing.
So in terms of bringing the test to market, I just want to jump forward then to what we're doing right now. So essentially, there's one last step, and I apologize in advance. I should have given you or brought the data from the two studies. The company is the Biolytical company. It's Canadian, in Richmond, BC. This is their point of care test that has been available in Canada for over 10 years. It's the same test now in the self-test version. The accuracy is over 99%. So it's a good test to use, it's a blood test. And the last step in this process, the regulatory last step is for approval, is essentially, can people do it? Can people follow the instructions in English and French? Can they perform the test accurately? And so that's step one. We need data on 1,000 people. There'll be 700 people in Ontario, a few other provinces. It'll be in Toronto, Montreal, Winnipeg, which is in Manitoba, Saskatoon, Saskatchewan, and Victoria, BC. So we're probably not going to need all of those cities. This started just 2 weeks, 10 days ago. We launched in Toronto. There was a lot of media attention around it. People are excited. It's the first, bringing this first self-test to Canada. It's an observed study, so there's someone there rating if they follow everything correctly. Obviously there's the venous blood draw for the comparison. We don't expect that's going to change very much. And then finally, the third step is that because we'll be seeing a lot of people these are the intended users, so we're recruiting gay men, people from indigenous communities, people from Africa, Caribbean, people who inject drugs. So we're seeing those different people and populations in the different cities. Because most of the people we'll see will be negative, the other requirement for us for the Health Canada review and approval is to actually have simulated mock test results, 400 of those. That'll be randomly sort of assigned to ensure people can interpret a true positive, true negative, and determine it. So that's the study. We've launched it. It'll probably take 3 months to do. We hope to have the data into Health Canada. Obviously, the company will submit this by the end of 2019. It'll take 2 or 3 months to review. So we hope in the end of the first quarter of 2020, we'll have an approval of the first self-test kit in Canada. We can obviously learn from everything you're doing and implement the next step. I come back to this question about tests and how many tests do we need to end the epidemic in Canada. And I've just started to put some numbers down here. So at the end of the day, the lab-based testing is going to stay about the same. And the question really is, how many point-of-care rapid tests and self-tests are we going to want to get out there in the community? This isn't something, and again, all the strategies that we just heard about are all the ones that we're going to think about and think through. Dry blood spots, until it's commercialized, will still be a small number. The lab in Manitoba can only handle about 5,000. So we're starting now to project, starting in 2020, what does that testing look like? What are those numbers that we need to reach that undiagnosed? I've just put in these numbers as estimates, but again, at the end of the day, the bottom line there is that's going to cost money. What I do know is that our provincial governments, the ministries, aren't going to just write us all a check and buy these. So we're now looking at how do you get these at the best cost by bulk buying, and how do we build private-public partnerships to make that happen. One of again, the access to antiretrovirals and to PrEP, part of how I think we can do this, or be the proposal with the health ministries and public health in Canada, we'll find a way to actually get that infusion of testing going for the first couple of years, but we want to make sure all those people get linked to care and on medication if they're negative or positive, depending on what they need. We obviously want to build the functionality to support the linkage and app technology, and there's a lot of really interesting ways to do this with Secure, with WhatsApp and other secure technology. We do have a sense that we're going to use many of the ideas that were just presented, but also web-based technology are being used in health now in a lot of different scenarios, and I think
you know, having the opportunity for people to hear about what the testing experience was like, how do you help sort of navigate the system, get connected, are the kinds of things that we're building into an app that is in development right now. And I think, so the last slide here is really about the execution. So buying, the cost, how we're going to need to negotiate that, distribution, and again, the ideas that were just presented are the kinds of ones that we're thinking about, but we're going to learn so much from what's happening here in Brazil. As I mentioned before, the education awareness campaigns, these need to go hand in hand. Also recognizing that on the surveillance side and understanding, you know, where Canada's a really big place, where are we reaching, where are we doing, we want to be much more strategic about how we, you know, reach and bring the test to the people. And then having a really good monitoring and evaluation plan to really show good value for money and investment. So again, I always like to you know, end with my real life impact. So I'll stop there. Thank you, Sean. Now, just before I open up the floor to questions, and thank you to each of our three speakers, that was amazing. One set of people we haven't acknowledged yet these last 2 days have been our interpreters. So I think they've done a jolly amazing job. Anyone agree with me? You've certainly made this meeting possible for me, so thank you very much. I really appreciate it, a top job. So this is a really interesting topic. There must be lots of questions. And I'm going to take the... okay. Segundo, over to you. Ya, es una pregunta media filosófica. Entonces, nosotros como personas podemos tener una licencia de conducir y manejar un camión o un bus en las calles, llevando muchas personas. O sea, podemos ir a una... Sorry, we haven't got interpretation coming. Okay. Again. Okay, can you start again? So decía que nosotros como personas, como individuos, podemos tener una licencia de conducir y manejar un bus o un camión en las calles. Podemos tomar el alcohol que querramos, podemos ahora comprar marihuana en algunos países, podemos ir, lo he probado aquí en Brasil hace unos días, hace un mes, perdón, puedes ir a una farmacia y comprar cualquier antibiótico sin receta. Y la pregunta es, ¿por qué no podemos comprar una prueba de VIH? He comprado, yo he comprado, frente a la oficina de Carlos acá en Brasilia, en una farmacia, sin receta. Entonces, ¿por qué no podemos comprar una prueba de VIH y decidir por nosotros mismos todavía? O sea, ¿por qué en el sistema de salud, creo yo, es mi percepción, quizás estoy equivocado, en el sistema de salud nosotros somos, creo, los que ponemos muchas barreras para diseminar una prueba que podría ayudar a muchas personas? Oi? Alô? Só vou avisando que eu não sabia. Mas eu acho que é na 309 Norte, se alguém precisar. That's the address. Não, but uma coisa muito importante, acho que o caminho tem sido longo, concordo plenamente, acho que a emancipação, o empoderamento das pessoas, e aí de novo, acho que não são mais pacientes, e sim clientes e agentes de saúde, cada um de nós como ex-paciente ou futuro paciente, somos agentes de fato na busca de uma vida mais saudável. E aí eu repito, sem ser chato, mas só um trabalho conjunto é possível. O Ministério da Saúde, há alguns anos atrás, já tinha consciência que os recursos eram escassos e não ia conseguir ter um programa de saúde pública que fizesse screening, triagem de toda a população. Isso era claro. Por conta disso, começou a discutir com a própria Anvisa a questão da possibilidade de se ter um autoteste para quem quisesse fazer o teste e que estivesse, a princípio, fora das populações alvo principais. E com isso começou a discutir. E aí foram alguns anos e muita coisa se avançou. Eu até vou falar sobre o teste de usabilidade, que acho que é um bom modelo a ser seguido. Mas o fato é que o Ministério, junto com a Anvisa, sentaram, a própria indústria participou também, trazendo algumas considerações, e se conseguiu, então, ter uma legislação para autoteste.
algumas normas, inclusive, que aprimoraram essa questão da usabilidade, e os produtos agora começam a estar no mercado. Então, a gente tem programa de saúde pública, tem o aumento do acesso pelos pontos e novas oportunidades e locais de testagem, tem o próprio indivíduo buscando a informação para fazer onde ele se sente confortável, em casa, onde quiser, no próprio local onde comprou. Mas o fato é que isso vai. Agora, só vamos conseguir atingir esse número de undiagnosed, esse número de pessoas não diagnosticadas, se a gente trabalhar o conhecimento, a informação. Então, urge, o Ministério, há alguns anos atrás, já tinha assumido um compromisso e reforça até pelas campanhas que você está fazendo, de junto com a indústria, junto com os demais laboratórios, farmácias, todos os locais de atendimento à saúde, de fazer campanhas de esclarecimento da importância do get to know, ou fique sabendo, ou busque a informação. É a única forma de você, de fato, ter as pessoas fazendo o quê? A busca por uma condição de saúde. E aí, acho que o custo do negativo, que vocês comentaram, ele passa a ser insignificante, porque não é o custo do teste, mas é o custo de preparar aquela pessoa para lidar com a sua própria vida, ou cuidar do seu destino. Então, acho que isso é muito importante. Outra consideração, e aí eu paro, Sean, aqui no Brasil, a gente tem o teste de usabilidade que a Anvisa exige para registro do produto. E ele é um teste que é feito com, no mínimo, 100 pessoas, de classes sociais e níveis educacionais diferentes, masculino e feminino, e grupos etários, de tal forma que você consegue, e de preferência de origens regionais diferentes do país. Se você conseguir atingir tudo isso e apresentar e fazer o teste de usabilidade, que é o quê? O cliente chega, abre a embalagem, lê a bula, olha, faz os testes, o passo a passo e chega num resultado. Tudo isso documentado. Algumas empresas estão fazendo através de acordo com universidades, que é uma possibilidade. Outras têm feito como se fosse um produto de campanha mercadológica. Ou seja, que você vai testar de fato numa sala espelho e você aí consegue, com observadores técnicos do outro lado do espelho, olhar a pessoa que esquece que está na frente do espelho e como que ela se comporta perante aquele produto. E aí vai de tudo, vai desde errar, achar que o buffer tem que tomar, ou ninguém chegou a tomar, mas ficaram na dúvida, ou seja, começam a verificar todas as possibilidades. E você consegue aí ter até agilidade também. Então, são as duas considerações. Só para responder a pergunta dele, talvez não tenha ficado clara na minha apresentação, porque eu falei que a gente está num piloto de distribuição gratuita do autoteste no SUS. Mas desde 2015 já se vende autoteste na farmácia no Brasil para qualquer pessoa chegar e comprar. Uma pena que a maioria das farmácias acaba deixando esse teste atrás do balcão. Então, alguém precisa pedir para um farmacêutico, para quem está lá atendendo, se tem esse teste, quando ele poderia, na verdade, já estar do lado de preservativo, ou mais próximo de outras ferramentas de prevenção, ou teste até de gravidez. Eu já encontrei, acho que umas 3 semanas atrás, o autoteste, inclusive foi o mesmo autoteste, o Action, numa farmácia, acho que no Rio de Janeiro, atrás, na frente do balcão, né, exposto, mas ele estava do lado de absorventes femininos. Não sei se é o público ideal, mas, enfim, já é melhor estar ali do que estar lá atrás do balcão. Tá? Então, no Brasil, desde 2015, já está disponível nas farmácias. Também no balcão, na prateleira. Na prateleira e, normalmente, perto do preservativo, lubrificante. Então, isso já começa. O que a gente espera é, graças à possibilidade de ter mais produtos no mercado, a concorrência acaba não só aumentando a participação, como diminuindo o preço, e as próprias empresas devem se envolver agora em campanhas efetivas. Então, se a gente tiver tanto a campanha da empresa que oferta o produto, quanto uma campanha de esclarecimento do Ministério em paralelo, são ações combinadas. E aí entra a questão de mídia social, aplicativos e uma série de outros locais onde você pode estar divulgando essa estratégia combinada.
Legal. Eu esqueci de mencionar uma coisa que eu acho que é importante, acabei não falando. A gente pagou nesses 400 mil autotestes, talvez seja uma pergunta, R$ 34,80. Isso dá $10? Um pouco menos, né? Então, uns $7, $8. Mariana, uma pergunta para você sobre se por acaso, bom, é um piloto que está sendo feito, se por acaso existe algum critério para o sucesso ou não sucesso desse piloto e se existe também, de alguma forma, uma expectativa para ampliar esse piloto para algo maior, para que seja mais difundido e que seja um projeto maior ainda. Se existe isso, ou vai ser apresentado, defendido, etc. e tal. Bom, a gente começou com esses 14 municípios porque a gente precisava começar em algum lugar e a gente achou que eles eram os melhores para nos apoiar na estratégia. Então, a gente começou em dezembro do ano passado, a gente teve essa oficina em julho agora, e a gente já está aberto a outros municípios que queiram entrar para a estratégia. A partir do final de setembro, a gente vai ter o primeiro relatório trimestral. Outros municípios já podem nos pedir, né, nos avisar para entrar na estratégia, a gente pode analisar para ver se faz, para a gente ampliar essa estratégia. A gente não tem um critério fechado, definido, de o que é sucesso ou não, porque é difícil medir isso. Mas a gente já pode ver, pelos poucos dados que eu mostrei ontem, que a gente está chegando numa população que talvez esteja se testando pela primeira vez e que é uma população-chave. A gente tem outros dados que mostram, como se diz, a sexualidade das pessoas, e a gente mostra a última vez que ela fez teste, e dá para a gente entender que a gente está chegando numa população que realmente precisa ser alcançada. Mas a gente não tem um número, uma meta estabelecida. Tá? Então, ao longo, provavelmente até o final do ano que vem, a gente acaba esse piloto, que é quando também acaba, inclusive, provavelmente vão acabar os testes, e a ideia é a gente analisar se a gente vai implantar isso como uma política pública, ou se não vai ser uma política pública, mas continua sendo, por exemplo, vendido em farmácias. I've just got one thing I'd like to say. So when we were looking at self-tests at WHO, we found that there were a lot of groups interested in, trialling them throughout Africa and everything like that. And a lot were then translating into the local language, which was necessary. But it was often groups who were doing that independently of the manufacturer. And we found that there were times where the translation wasn't therefore accurate, and therefore it would change the actual procedure of the test. So I think this is just a warning to beware that if you are doing anything, especially translation or really looking at the instructions for use, remember the manufacturer has gone to a lot of expense to validate that. And it's a really important thing that you should consider doing with the manufacturer if you do anything, even as simple as you think you're doing a direct translation. Get it confirmed that you're having no impact on the performance, because you could have. The other thought I had with this, and we've been talking a lot today about the quality of testing around point of care, and now we're moving on to self-testing. And one thing we can't do, of course, is provide QC samples to self-testers or EQUAS or whatever. So are there plans in Brazil to do lot testing when the product comes to, central warehouse or whatever? What are your plans around that? Bom, a gente está num piloto, né? Então, enquanto piloto, a gente não tem ainda uma validação lote a lote, mas a gente tem um projeto de validação de teste lote a lote com um parceiro nosso, que não é para o autoteste, mas nada impede da gente pedir para que alguns lotes sejam avaliados esporadicamente. Como a gente está num piloto, isso ainda não é uma definição. Certamente, se a gente decidir implantar isso como uma política pública, isso vai ser incorporado como uma exigência. So Carlos is giving us the nod here, and over to you. Break and then the conclusion. But if you want to make your closing remarks for this session. Well, I think we've certainly got exciting times ahead of us, and I think that it's really interesting to see that, here's Brazil giving great ideas to Canada on the way forward. So bravo. And to think that that work that Elliot did has really paved the way for a
a lot of, you know, what has happened since. So I think we're very privileged to be sitting here, and what's happening in this workshop is really obviously bringing the people together with the good ideas, and this is what it must go on. So anyway, thank you, Carlos, and thank you for inviting such a great panel here. They're wonderful. Fantastic. Bom, estão todos convidados para um coffee break, 15 minutos, e aí nós vamos fazer o último painel com algumas conclusões e passos para frente também.